Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e talvez comece por uma nota, até na sequência daquilo que têm sido algumas intervenções públicas da Sra. Ministra, para dizer que, em momento algum, o CDS ou eu, pessoalmente, duvidamos do seu esforço e empenho no combate a esta pandemia. Nem imagino o que seja estar no seu lugar, neste momento, com a pressão e as decisões que têm que ser tomadas. Acontece, Sra. Ministra, que a métrica de avaliação do desempenho do Ministério da Saúde não está no seu esforço, mas nos resultados que se obtêm. E, por isso, isto não é pessoal. Tem que ver, de facto, com a capacidade que temos tido de responder às pessoas. E esse é o ponto central e era a nota que gostava que tivesse quando ouvisse tudo aquilo que vou dizer de seguida. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, durante esta pandemia, no pico desta pandemia, aconteceu um verdadeiro stress test, um teste de stress ao Sistema Nacional de Saúde, que já tinha algumas fragilidades. Vendo aquilo que muitos médicos têm dito publicamente, muitos médicos que estão a tratar do Covid, aquilo que ouvimos são coisas como descoordenação, falta de capacidade de antecipação, narrativas sem adesão à realidade e algum dano para o nível de qualidade assistencial aos doentes. Por exemplo, Sra. Ministra, o Dr. Roberto Roncon diz que tem dificuldade em aceitar aquilo que estamos a assistir neste momento, sobretudo aquilo que está a acontecer na terceira vaga. A resposta ficou muito aquém daquilo que podia ter sido feita. Temos a doutora Patrícia Pacheco, que diz a falta de honestidade e de transparência perturba-me. Acho que o pior que um líder pode ter, e é o pior que esta liderança do Ministério da Saúde tem, é não ser transparente, desvalorizar sistematicamente os problemas que existem, em vez de os encarar, em vez de dizer de uma forma muito clara que nós temos limites e que não os devíamos ter ultrapassado. O professor Carlos Robalo Cordeiro, que diz houve uma gestão errática e reativa, não a que o país merecia, credível, coerente e corajosa. Não são, como lhe digo, palavras minhas. Também, como sabe muito bem, 7 administrações dos hospitais da área metropolitana de Lisboa tiveram que apresentar um documento por escrito, conjunto, criticando a distribuição de doentes entre os hospitais da região e criticando as taxas de esforço dos hospitais centrais. Foram desviados doentes para outros países. E eu pergunto, Sra. Ministra, o que é que acha que isto tudo diz sobre a sua capacidade de liderança das suas próprias instituições dentro do SNS? E eu, até respondendo aqui ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu para falar em requisição civil, quase que falava de uma requisição civil dentro do próprio SNS, porque me parece que está bastante descontrolado e se calhar era aqui que se devia ter mão mais forte. Porque não é possível, não é aceitável que seja preciso que 7 hospitais públicos periféricos se dirijam ao Ministério da Saúde. Não há outros fóruns para fazer esta coordenação atempadamente. Eu bem sei que a Sra. Ministra depois reuniu com eles e bem sei até que tem agora reuniões regulares. Mas é preciso chegar a este ponto, Sra. Ministra. Confesso-lhe que tenho mesmo muita dificuldade em compreender qual é e contrapor estas palavras de descoordenação, falta de antecipação, narrativas sem adesão à realidade. E isto não é uma crítica só política, como lhe digo, é porque isto tem impacto real na qualidade assistencial dos nossos doentes e no peso gigante que estamos a impor aos profissionais de saúde e que eu tenho sérias dúvidas que com outra lógica de gestão e de eficiência tivesse que acontecer. Em segundo lugar, Sra. Ministra, sobre vacinas. Também já aqui foi muito falado. Neste momento, na Europa, a Sra. Ministra saberá até melhor do que eu, discute-se por vozes, como, por exemplo, o Presidente do Conselho Europeu, medidas muito violentas, como seja, por exemplo, as disposições do Tratado Europeu que levam até a pôr em causa as patentes das indústrias farmacêuticas, abrindo a hipótese ao licenciamento partilhado dessas patentes, para que se possa proceder a maior capacidade produtiva. E eu pergunto-lhe, estando Portugal na presidência do Conselho Europeu, qual é a nossa posição aqui? O que é que nós vamos defender? Uma política de partir patentes, com todos os efeitos que isso possa vir a ter para o futuro, ou uma tentativa negocial de encontrar soluções com a indústria, de aumentar a sua capacidade produtiva, eventualmente por recurso a outras unidades de outras empresas que não estão a produzir neste momento as vacinas? E pergunto-lhe também sobre a compra autónoma, porque aparentemente a Alemanha prepara-se para ativar essa compra autónoma e toda a força que havia numa compra conjunta fica seriamente posta em causa. E eu não acredito na força de Portugal para autonomamente conseguir alguma coisa. Portanto, o que não pode acontecer em nosso benefício é que isto parta, porque se partir nós vamos ficar prejudicados.
Perguntava-lhe também aqui questões mais relacionadas com a nossa vida concreta. Há pouco tempo, na Comissão de Covid, a senhora Diretora-Geral de Saúde reforçou e respondeu-me com bastante veemência que Portugal tinha reforçado a reserva estratégica, por exemplo, da compra de seringas de baixo volume para administrar a 6ª vacina da Pfizer e que não havia nenhum problema com isso. Recentemente, temos várias notícias de que há sim problemas com isso, embora também de que estejam previstas várias entregas nas próximas semanas, mas exatamente dando conta de que não as há. E, portanto, eu pergunto em que é que ficamos? Compramos atempadamente ou não compramos atempadamente? E já que estamos a falar sobre vacinas, e para terminar este ponto, pergunto também muito diretamente, Sra. Ministra, é ou não verdade que vários ACEs, quando entregaram as listas para a vacinação das IPSS, das herpes, nos cabeçalhos e nas listas que pediam, diziam expressamente utentes, funcionários e dirigentes? Só para clarificarmos, afinal, qual é aqui o mal-entendido nesta questão. E já que estamos a falar sobre lares, relembra a Sra. Ministra que em setembro, quando aqui esteve, a propósito do lar de Reguengos, a Sra. Ministra disse que estaria para breve uma inspeção do IGAS sobre o que é que se tinha passado lá. Eu já fiz um requerimento, estamos em fevereiro, eu já fiz um requerimento a perguntar sobre isso e até hoje não aconteceu nada. Não é uma senda, é porque acho mesmo importante que estes processos comecem e acabem. E eu ainda não encontrei nenhuma resposta adequada sobre isso. Finalmente, Sra. Ministra, sobre aquilo que eu acho que é agora o ponto dos próximos tempos, passando este pico do Covid, que é a recuperação da atividade assistencial que ficou por resolver, particularmente não Covid. Na Task Force, no plano de outono-inverno da Task Force, no plano de outono-inverno já toda a gente sabe que havia a recomendação de uma Task Force para não Covid que nunca chegou a existir. Eu pergunto-lhe se agora no plano de primavera vamos ter uma Task Force que venha de facto a ser atuante e que venha de facto a dar resposta. E eu tenho que lhe dizer, Sra. Ministra, que fiquei muito contente de ouvir a Sra. Ministra na CUF Tejo a dizer que se alguma coisa nós tínhamos aprendido com esta pandemia era que era possível trabalhar ombro a ombro com o setor privado e social. A Sra. Ministra, finalmente, eu estou muito satisfeita e até disse a Sra. Ministra que isto era para aprofundar. Pronto. E eu até fiquei a pensar se a Sra. Ministra, assim, no fundo da sua cabeça, ao tempo, estou quase a terminar, ouviria a Internacional Socialista ou se agora já tinha outra música para acompanhar esta nova letra. Sra. Ministra, é essencial nesta nova fase, para este plano de recuperação, contratualizar com o setor privado e social, nem que seja temporizadamente, para dar esta resposta, por exemplo, também na oncologia, como aqui já falámos. Mesmo para terminar, cuidados paliativos, para aproveitar a pergunta do PSD, como é que vai ser? Também aprovámos projetos de resolução nesta casa, é verdade que ainda não estão terminados, vários partidos o fizeram. Vai ser uma prioridade real do Governo nos próximos tempos, depois de pandemia, sim ou não? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, também dispõe de 7 minutos, com a tolerância, obviamente, para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Obrigada pelas questões. Relativamente à questão dos resultados, que é disso que estamos aqui para falar, obviamente que há sempre pessoas por trás dos resultados, dos bons e dos maus resultados, mas de facto as únicas pessoas que nos interessam aqui são aquelas que são o alvo da nossa ação e aquelas que contribuem para a nossa ação, que são os profissionais de saúde. O resto são apenas figurantes e, portanto, deles não rezará a história, nem interessam os seus esforços. São absolutamente aquilo que é a sua obrigação. Deixe-me dizer-lhe o seguinte: de facto é muito difícil fazer a coordenação de um sistema de saúde e de um Serviço Nacional de Saúde como o nosso, com tanto polarizado em tantos níveis de ação. Este é um tema que, obviamente, merecerá uma melhor reflexão no contexto daquilo que enunciei brevemente no início da minha intervenção, a revisão do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. É necessariamente um tema ao qual temos que voltar. E aquelas referências que faz dos clínicos que refere merecem-me a maior atenção e cuidado. Por um lado, porque alguns deles trabalham todos eles, aliás,
trabalham em hospitais daquilo que há de melhor no nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, quando alguém que pertence ao Centro Hospitalar Universitário de São João faz uma observação menos positiva sobre aquilo que é a coordenação das respostas, para mim é merecedor da maior atenção e preocupação. Temos feito um esforço, como sabe, de trabalhar com as administrações regionais de saúde, com as administrações hospitalares, com os cuidados de saúde primários, com os departamentos de saúde pública e com os grupos que têm sido criados, como a Comissão de Apoio à Resposta Nacional em Medicina Intensiva, para suprir aquilo que são as arestas da comunicação entre as várias entidades. Não tem sido fácil. E sim, houve momentos em que as taxas de esforço estavam desequilibradas, daí a nossa intervenção. Houve sempre um peso gigante sobre os profissionais de saúde e por isso procurámos responder-lhe com aquilo que tínhamos à nossa disposição, que foi um regime excepcional de compensação daquilo que é a sua atividade nestes períodos de maior esforço, mas isso não inibe o facto das pessoas estarem todas debaixo de uma pressão enorme, que naturalmente diminui aquilo que é a qualidade expectável e que, de facto, nos preocupou bastante, pensando que neste momento essa situação esteja, de facto, a caminhar para uma outra fase. Relativamente à questão da falta de antecipação, eu penso que, se quisermos ser muito objetivos relativamente a estes temas, temos que dizer duas coisas. É evidente que o poder político e o poder executivo têm uma responsabilidade especial, mas o setor da saúde é constituído, é uma das características específicas deste mercado, por profissionais altamente qualificados, que têm também um papel e uma voz, designadamente através das direções clínicas, das direções de serviço, para a construção de melhores soluções. Portanto, não deixando de relevar com maior cuidado aquilo que são os comentários que são feitos, peço também aos profissionais de saúde que procurem, dentro das suas instituições, com as suas FIAs, com as suas direções de serviço, com as suas direções clínicas, com os seus conselhos de administração, com as suas administrações regionais de saúde, no fundo, respeitando toda a linha hierárquica, encontrar soluções para os problemas e fazer funcionar a máquina. Porque se todos furarmos a máquina, de facto, será uma enorme descoordenação, uma taxa de esforço enorme para um resultado insuficiente. E, portanto, estas eram as minhas primeiras observações relativamente a esse tema. Sendo que não posso deixar de referir que algumas destas áreas e alguns destes profissionais não estiveram na resposta à Covid, porque pertencem até a especialidades que numa primeira fase não integravam a resposta à Covid, porque nessas instituições universitárias não foi necessário ou não foi logo entendido num primeiro momento que tivessem que integrar escalas. Portanto, há aqui também muitas coisas que valeria a pena perceber melhor, mas provavelmente este não é o local. Relativamente ao licenciamento partilhado de patentes, eu gostava de dizer aqui muito claramente que a posição da Presidência é sempre uma posição de coordenação e de união e de trabalho com aquilo que são os mecanismos de segurança e previsibilidade que também exigem um relacionamento para além daquele que é o relacionamento deste ano. Por isso temos insistido na colaboração entre várias companhias para suprir falhas. Se quebrássemos as patentes, ficávamos com a receita, mas não ficávamos com o produto. E, portanto, só para fazer demonstrações de força, não penso que isso sirva o melhor interesse dos portugueses. E penso, sobretudo, que teria custos no médio e longo prazo muito elevados. Mas, como disse o Sr. Presidente do Conselho Europeu, não podemos, e como disseram já vários atores com responsabilidades, não podemos, neste momento, negar que precisemos de utilizar determinados instrumentos. Compras autónomas, claro que isso seria o pior que nos podia acontecer. Recordamos ainda muito bem aquilo que foi a luta pelos ventiladores, ainda há bocado falava dos ventiladores,
que inicialmente comprámos, alguns que depois rescindimos contratos, outros que ainda estamos a procurar enquadrar, e, portanto, não queremos esse caminho, de facto. A questão do tema dos consumíveis e das agulhas, as entregas têm tido algumas dificuldades, mas como também já foi dito pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, esta semana temos entregas de consumíveis que, com uma regularidade maior, a partir de agora, irão suprir essas faltas pontuais, e temos também a adesão a compras conjuntas europeias nesta área significativas que esperamos que permitam ultrapassar este tema. Lar de Reguengos, recebi da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde o relatório final para meu despacho. Em muito poucos dias será conhecido e darei conta a esta Casa dessa decisão. Já acabei. Task Force de recuperação. Não há uma task force para além dos secretários de Estado e das estruturas centrais do Ministério da Saúde. Efetivamente, não foi feita essa nomeação porque se percebeu que a designação de mais grupos poderia ser ainda mais pulverizadora da decisão. Temos também interesse em contar com todos, mas em contar com as estruturas que já existem e pô-las a funcionar. Acho que essa é a nossa primeira obrigação. Mas não enjeitamos essa possibilidade, mesmo que seja para a primavera, se demonstrar como o mais importante. Cuidados paliativos. Nomeação de uma nova coordenação para os cuidados paliativos ainda não está, mas que está em cima da mesa, e executar muito que há para fazer nessa área. Peço desculpa, Sra. Presidente, Sr. Ministro.